Agora eu estou com o Josival Pereira aqui no estúdio para comentar essas movimentações na política. Primeiro falar sobre essa aliança entre Pedro e Veneziano, que tem algumas incoerências e deu muito o que falar, né, Josival? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite a todos. Foi tida como surpresa, mas desde ontem nós já tínhamos dito aqui que essa era a tendência, e um pouco antes do resultado da eleição vazou uma informação de que teria havido um encontro entre Cássio e familiares de Veneziano Vital do Rego, e ali teriam selado uma aliança recíproca, que aliás essa informação já vem de muito tempo, que um apoiaria o outro, aquele que tirasse mais votos receberia o apoio do outro aqui no segundo turno. A pergunta que fica é: quais os efeitos dessa decisão de Veneziano em apoiar Pedro Cunha Lima? Os efeitos políticos, os efeitos, os impactos na campanha eleitoral. Eu diria que de imediato os efeitos são de fato o ânimo, aumenta o ânimo na campanha de Pedro. Aumenta a vontade, claro, aumenta a ideia de que ele está saindo fortalecido. Para a propaganda eleitoral é muito bom. Mas aí, geralmente, e eu ando na rua e as perguntas são sempre as mesmas. E do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de votos, é possível quantificar, é possível dimensionar qual o impacto dessa decisão? Não, neste quesito é impossível se dimensionar. Não existe ainda, até agora, a ciência não consegue dimensionar se há transferência de voto ou não há transferência de voto. Há quem diga que há transferência de aprovação de governo, mas há uma perspectiva. Alguns dizem que chega a 15%, outros 20%, outros 30%, outros acreditam que pode até ser mais. Mas não dá para dimensionar, até porque a política não é aritmética pura. Às vezes, os efeitos de uma decisão política, elas podem ser maiores, os efeitos, do que simplesmente a contabilidade, a contabilização de votos. Então, de qualquer forma, o que se tem é que Pedro ganhou um reforço muito forte nessa campanha eleitoral desse momento. Veneziano tirou mais de 370 mil votos. Claro que ele não consegue transferir essa quantidade de votos, mas é um peso político nesse momento. O que é preciso também verificar nesse momento são as reações, porque pode ter efeitos contrários. Um efeito contrário, por exemplo, que já se nota nas redes sociais e se nota nas manifestações, é em relação aos petistas, os eleitores de Lula e os petistas que votaram em Veneziano. Já existe muita gente chamando Veneziano de traidor. O portal nacional Brasil 247, inclusive, traz uma notícia dizendo que os eleitores de Lula na Paraíba consideram o Veneziano traidor. Então, esse efeito colateral poderá reduzir os efeitos positivos. Um outro efeito colateral possível seria, por exemplo, reações lá no grupo dos Cunha Lima, em Campina Grande. Veneziano fez oposição durante muito tempo aos Cunha Lima. Os Cunha Lima, Veneziano, eles sustentaram uma oposição lá em Campina Grande. Então, pode ter reação. João pode começar a receber apoios e voto nesse sentido lá em Campina Grande. Esses são efeitos colaterais possíveis. E tem um ninho dos bolsonaristas, né, Josival? Já que Pedro insiste em não se posicionar sobre a preferência dele na política nacional, os bolsonaristas não estão gostando nada disso. Pois é outro efeito colateral que pode ocorrer nesse momento, que pode reduzir, enfim, os efeitos positivos desse apoio nesse momento. Então, há uma série de questões ainda a serem observadas, mas, na verdade, não se pode negar que dá ânimo à candidatura de Pedro nesse momento. Para uma arrancada, evidentemente, do segundo turno, que essa semana foi uma semana mais de acomodações. O governador João Azevedo, pelo que se viu, ele vai insistir nessa história do apoio dos prefeitos, de ter uma votação no município. Isso também é uma estratégia que é preciso se observar. Na campanha eleitoral de 2018, o governador ganhou em João Pessoa de Lucédio bem, mas quando juntava o voto com a votação de Maranhão, ele ganhou ali com um pouco mais de 20 mil votos.
perdeu em Campina Grande, quando juntava Lucélia e Maranhão, com mais de 16 mil votos. Só que João chegou do interior do estado, dos municípios, chegou a Campina Grande, vou usar essa linguagem assim, com mais de 300 mil votos de maioria. Ele agora venceu em 174 municípios. Eu não sei exatamente ainda qual é a maioria, mas me parece que a estratégia do governador vai ser trazer essa maioria do sertão, chegar novamente a Campina Grande, com uma maioria folgada, para que reduzir os impactos em Campina Grande. E agora, evidentemente, que é preciso saber como é que vai ser a votação em João Pessoa e na Grande João Pessoa. Esse será, efetivamente, então, um embate nesse segundo turno da campanha eleitoral. Com relação a Bruno Cunha Lima, o Bruno especificamente, né? Ele ganha com essa aliança, porque, na verdade, a oposição em Campina Grande aos Cunha Lima, de muito tempo, desde a primeira eleição de Veneziano, lá no início dos anos 2000, 2004, se eu não me engano. Então, Cunha Lima contra Veneziano. E agora, então, essa oposição aparentemente sai. Essa oposição sai. Quer dizer, quem fica na oposição agora a Bruno é o Grupo Ribeiro, que vem associado, vem se aliando aos Cunha Lima já durante muito tempo. Então, essa aliança aqui, ela se desfaz. Romero, pelo visto, ele hoje pela manhã, no Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan Tambaú, ele chegou a dizer, chegou a se manifestar rapidamente, conversando com um dos nossos produtores, que vota em Pedro, continua votando em Pedro e Bolsonaro, mas que essa aliança não era bem assim, não chegou a refutar, a rechaçar, mas também não chegou a aprovar essa aliança. Então, esses são os efeitos. É preciso esperar um pouco mais. Não há transferência automática de votos, não há transferência total de votos nas campanhas eleitorais, mas há impacto político, evidentemente, que pode acabar refletindo na votação como um todo. Obrigada, Josival. Bom fim de semana e até segunda-feira.